Eu vou ser bem sincero pra vocês, vai sendo muito, mas muito difícil fazer isso aqui, porque eu fui começar a fazer uns testes aqui pra tentar ver qual era o melhor enquadramento, qual era o melhor ângulo e tudo mais pra fazer as coisas direitinho, e eu coloquei uma iluminação muito forte no meu olho e eu não tô conseguindo enxergar nada. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. Fofá. Fala meu povo, tudo bem com vocês? Eu me chamo Emanuel Santana, tenho 24 anos, sejam muito bem-vindos à Gênese Cristã. No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre algumas coisas que alguns de nós já sabiam, outros não sabiam, algumas histórias eu já sabia e outras eu lendo eu fiquei. Isso não pode existir na Bíblia. Mas existe. Existem coisas tão piores ou na mesma proporção que a gente vai falar aqui nesse vídeo de hoje. Histórias bizarras da Bíblia. A gente bem sabe que a Bíblia é um livro histórico-religioso, ou seja, existem histórias dentro do contexto daquela época que aconteceram e são retratados dentro dela. E, sinceramente, algumas eu não fazia ideia que poderia ser existente dentro da Bíblia, mas, sinceramente, são bem barra pesadas. Primeiro, já assim, de cara pra gente ficar meio que desnorteado com tudo o que acontece. Eliseu, para quem ainda não sabe, ele é o sucessor de Elias, foi lá um dos discípulozinhos de Elias e tal. Elias foi um homem de Deus que não conheceu a morte, ele simplesmente foi arrebatado para o céu em um redemoinho. E sobrou Eliseu. Eliseu também era um homem de Deus que tinha um ministério muito forte na terra. Em um determinado momento ele saiu de uma cidade e algumas crianças, um grupinho de crianças, foram atrás dele gritando: sobe calvo, sobe careca. E eu acho que Eliseu não gostava muito de ser chamado de careca, porque ele ficou meio revoltado com aqueles jovens e simplesmente amaldiçoou eles em nome do Senhor. Deus castigou os jovens com 2 ursas que saíram do bosque e comeram as crianças. Simplesmente mataram as crianças porque elas chamaram Eliseu de careca. Ah, Emanuel, isso aí é invenção da tua cabeça. Não. 2 Reis capítulo 2, versículo 23 em diante, você vai encontrar essa história aí que é muito perturbadora. E é engraçado. Não para as crianças, né? Mas quando a gente lê assim... Enfim. A história mais bizarra que a gente vai ver é exatamente essa. Porque eu não sabia da existência dela. Tipo, eu não sabia mesmo. E a cada minuto que eu lia, parecia que eu estava lendo uma página do livro de Game of Thrones. Mas não era a Bíblia. A história, bem resumidamente, um homem tinha uma concubina. Essa concubina trai ele e foge para ficar com o seu pai. O homem, 4 meses depois, descobre onde ela está e vai correndo em busca dela, na casa do pai. Ele chega lá na casa do pai, da menina, o pai dela fica feliz e tal, eles começam a conversar, ele passa alguns dias lá. E todos os dias que o homem tenta sair da casa dele, ele diz: vai hoje não, fica, vamos comemorar alguma coisa, blá 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 blá. E esse homem vai ficando, aí chega um dia que ele diz: não, eu não vou mais ficar, eu tenho que ir embora pra minha casa. Aí ele pega as pessoas que foram com ele, no caso que era o empregado dele, os jumentinhos, que eles foram montados, e a esposa dele, voltando pra sua casa, começa a anoitecer e eles precisam de um lugar para eles descansarem, passarem a noite, para no outro dia eles continuarem a sua jornada. Eles chegam na cidade de Gibeá, onde eles encontram um velho peregrino que dizem a eles: olha, não fica na praça dessa cidade, bora lá pra minha casa que eu dou abrigo a vocês. Esse velho foi muito cortês com ele, deu alimento para os seus animais, deu alimento para ele e sua esposa. Mas, de repente, o povo da cidade cerca a casa desse velho e quer conhecer esse homem. Conhecer, se você for ver o contexto lá, o contexto é de meio sexual. Esse senhor vai na porta, atende o povo e diz: não, não faz isso com esse homem não. Tá aqui a minha filha que é virgem e a esposa dele. Pega as duas aí e faz o que vocês quiserem com elas, mas não com ele. Simplesmente o povo da cidade abusa dessas mulheres e elas morrem. No outro dia,
O homem leva o corpo da sua esposa até a casa dele, corta ele em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel. Simplesmente isso. E sinceramente, se você for parar pra pensar assim, é uma história muito pesada, né? Mas o contexto que você vai ver é que o povo daquela cidade de Israel estava começando a perder as noções do que era certo e o que era errado. Então, eles já estavam surtando. Estava basicamente como uma Sodoma e Gomorra. E acabou que, no final de tudo, se a gente for lá para Juízes 20, que é a continuação dessa história, que essa história lá se encontra em Juízes capítulo 19, a gente vai ver que houve uma grande guerra por conta desse assassinato, né? Desse abuso, onde todo o povo de Israel foi contra os descendentes de Benjamim. Aconteceu que o povo de Benjamim entrou em extinção. Né? Fizeram besteira, pagaram o erro e nada mais do que justo, todos morreram. Nessa nossa última história, nós vemos uma linda história de amor. E quem era os personagens principais dessa história? Nada mais nada menos do que o nosso amado Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem muito apaixonado pela filha de Saul. E antigamente vocês sabem que o homem precisava dar um dote para o pai da mulher a qual ele queria casar. Saul, como era rei, ele não precisava de dote financeiro absolutamente nenhum. Então ele dá uma missão para Davi. Ele diz para Davi recolher 100 prepúcios dos homens daquela cidade em uma só noite. É uma prova de amor um tanto quanto estranho, mas Davi amava a filha de Davi e na mesma noite traz para Saul 200 prepúcios. Ou seja, final feliz para Davi, para Mical. Só não para os 200 homens que perderam, né? Mas cada um tem o seu lado da história e enfim. A Bíblia é um livro onde é relatada tantas coisas que algumas passam despercebido por nós e a gente fica meio que abismado quando a gente conhece um pouco da Bíblia e quando vê essas histórias você fica, caramba, como é que eu consegui pular essa parte? Mas é interessante quando a gente começa a analisar isso daí. Essa história de Davi, você vai conseguir encontrar ela em 1 Samuel capítulo 18, versículo 25 ao 27. Se eu não me engano, se não for o 25, é o 27. Então, se você quiser dar uma conferidazinha lá, só vai, cara. E eu sou muito a favor que você vá, porque são umas histórias muito cabeludas. Então, o vídeo de hoje foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa lá aquela curtidinha marota pra gente poder continuar fazendo o vídeo aqui com muito carinho pra vocês. Beleza? Então, fiquem com Deus, que é a base de tudo. Valeu, falou e até. Se inscreve. Até mais.